Boa noite a todos. Nossa, gente, vocês estão num desânimo. É porque é feriado? Então vamos começar de novo. Boa noite a todos. Ótimo. Isto me enche de energia, né? Que Jesus, nosso divino mestre, através dos espíritos obreiros desta casa, nos envolva a todos e a mim particularmente auxilie através da inspiração para que eu possa falar a vocês aquilo que preparei para hoje. Mais precisamente pelo começo da semana, domingo, segunda, começou a vir à minha mente aquela obra do irmão X, Humberto Campos, denominada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E observando todo esse tumulto que nós vivemos recentemente, eu comecei a me lembrar da obra de Humberto Campos e me dei a liberdade, né, de imaginar que talvez o conteúdo da obra não estivesse exatamente revelando aquilo que nós aguardamos ansiosamente que possa ocorrer no nosso planeta e, consequentemente, no nosso Brasil, né? E o tumulto está grande, as atitudes infelizes estão por todos os lados, né? E quando as pessoas em posições mais, digamos assim, mais ao nível do povo, né? Diante da oportunidade de explorar o seu semelhante, não pensam duas vezes, né? E nós vimos isto de uma forma muito clara e muito presente em todos os lugares, né? Bastou àqueles que foram aos supermercados, que foram aos postos, para observar que aquela crítica que habitualmente nós fazemos com relação à atitude daqueles que ocupam os cargos de comando e de direção do nosso país, melhor dizendo, que têm sido tão criticados e denominados como criaturas destituídas de qualquer respeito e consideração pelo seu semelhante. E nos tempos de hoje, quando todos nós, ou quase todos nós, estamos desfrutando desta ferramenta que está instalada nos nossos celulares, né? O Instagram, o WhatsApp e por aí afora. Então, nós muitas vezes somos instigados a cultivar sentimentos que em verdade são inadequados, são conhecimento ou informações que nós absorvemos e que, ao invés de nos auxiliar por conta daquela situação que nós chamamos de atualização do que ocorre, nós muitas vezes, impelidos pelo sentimento de justiça que a nossa condição evolucional consciencial nos permite, nós somos instados a estabelecer críticas, e muitas delas bastante envenenadas por sentimentos infelizes. E com isto, nós espíritas que sabemos que compartilhamos com os desencarnados uma condição natural, por assim dizer, e que não estamos isentos de ter ao nosso lado, por conta da nossa psicosfera, a criaturas condizentes com esta psicosfera, né?
Se eu penso coisas boas, ao meu lado estará, primeiramente, o meu espírito protetor, e secundando outras criaturas que nos querem bem e pretendem nos auxiliar para que nós possamos trilhar o bom caminho, não é? E vencer todas as dificuldades que o mundo nos propõe, né? O Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome da sua cruz e siga-me. Veja bem, ele não mandou jogar a cruz no chão. Ele nos estabeleceu que nós precisamos conduzir a nossa cruz, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, e ter a pretensão de que esse mundo possa nos proporcionar felicidade, prazer constante, é uma ilusão, é uma utopia. Então, nós precisamos saber, e sabemos pelas orientações que a doutrina nos proporciona, que é preciso, como recomendou Jesus, vigiar e orar. Porque quando eu vigio a mim mesmo, não aos outros, os meus pensamentos, as minhas ações, os meus entendimentos, e oro, porque a oração é uma comunhão que eu faço com o divino em mim e com o divino que está manifestado cosmicamente. E isto revitaliza todos os meus centros de força, que os indianos chamam de chakra, e me dá condições de enfrentar as adversidades com coragem e disposição. E também com a compreensão, a aceitação e a tolerância que os momentos mais graves requer de nós. Porque quando nós olhamos o nosso irmão tomando uma atitude que não é ideal, que não é aprovável, é reprovável, eu preciso, como espírita, olhá-lo e compreendê-lo. Ele ainda não conseguiu entronizar na sua alma, no seu pensamento, na sua mente, os ensinamentos de Jesus. Porque o que o Mestre veio fazer junto a nós não foi curar-nos das nossas anomalias físicas, como o povo da sua época, da época em que ele manifestou-se, o procurava às multidões. As multidões. Os aleijados, os cegos, os estropiados, os que eram portadores de lepra, que era uma doença muito comum à época, e enfim, todos aqueles que sofriam dos males da matéria, dos males físicos, viviam a perseguir Jesus, e isto está no Evangelho, às multidões. E eu quero crer, pelo que eu leio, pelo que eu entendo, pelo que eu observo, que Jesus foi um ser, e não poderia ser diferente, profundamente generoso, profundamente tocado pela dor do outro, né? Ele tinha misericórdia, porque a misericórdia é você perceber a dor do outro e condoer-se por ele, né? E Jesus era profundamente misericordioso. Curou uma infinidade de criaturas, milhares talvez, mas ele estabelecia uma condição interessante quando ele curava a criatura. Ele dizia àqueles aos quais curava: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E nós, espíritas sabedores que somos da lei de causa e efeito, ou também denominada pelos orientais como a lei do karma, né? Que é, em outras palavras, a contabilidade das nossas existências, nós sabemos
que tudo aquilo que se manifesta nas nossas vidas e se manifestará nas próximas encarnações será sempre da nossa responsabilidade, do padrão mental, do padrão psíquico que nós vamos construir ao longo de uma jornada como encarnados. Então, quando Jesus diz para a criatura, vai, não peques mais, ele está alertando-o para as viciosidades íntimas, internas, que o conduziu àquela condição doentia. Mas eu pergunto a vocês, em sã consciência e fazendo uma fria análise, será que estas criaturas, que eram ao tempo de Jesus, criaturas ainda bastante embrutecidas, será que eles tiveram a compreensão do que Jesus estava recomendando? Porque nós podemos fazer uma analogia com aquilo que nos ocorre hoje, dentro que de uma doença, de um mal, que acomete a maioria de nós, né? A maioria de nós, por questões de ansiedade, nós temos gastrite, né? E a gastrite é uma irritação no estômago. Então, quando eu como o que não devo, coisas ácidas, quando eu tomo muito refrigerante ou cerveja, quando eu como muita fritura e coisas do gênero, as paredes do meu estômago, elas se irritam e eu começo a ter refluxo. E isso tudo é muito desagradável. E quando este mal chega ao ponto que eu não suporto mais, porque nós, enquanto podemos ir tolerando, chupando uma pastilha aqui, outra ali, nós vamos convivendo com esta dificuldade, entendeu? Enganando a nós mesmos. Aí então nós vamos naquele que hoje podemos dizer representa Jesus no papel de curar as criaturas que trazem os seus males físicos, né? Que são os médicos. Os médicos hoje, penso eu, com todo respeito ao pensamento de vocês, eu penso hoje que o médico representa Jesus na cura da matéria. A medicina evoluiu, os remédios evoluíram, e nós vamos lá no médico, doutor, a minha gastrite está me matando, eu estou tendo muito refluxo. E aí então, o médico vai nos dar uma receita, um regime, e nós naturalmente pagamos a consulta, nós não vamos, como diria, jogar fora o dinheiro. Então nós vamos observar religiosamente a receita que ele nos deu, o regime que ele nos deu. Passado, digamos aí 30, 40 dias, nós estamos bem, não sentimos mais nada, acabou o refluxo, acabou a queimação no estômago, nós estamos bem. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos lá no Mercadão, vamos comer uns 2 ou 3 pastéis, né, que é fritura, vamos tomar uma Coca-Cola, um refrigerante qualquer, né, e vamos começar novamente a cultivar a doença da qual nós acabamos de nos libertar. Então eu particularmente penso que os nossos irmãos, à época de Jesus, após terem recebido o benefício da cura, estando as viciosidades tão vibrantes no íntimo de cada um, né? Porque aquilo que nos coloca no caminho inconveniente nos dá prazer. Vocês já observaram isto? E o Cristo nos alertou sobre isto, porque ele diz assim, que nós devemos seguir pelo caminho estreito e difícil que leva à salvação, porque o caminho largo e fácil nos leva à perdição. Mas nós habitualmente
optamos pelo caminho largo, porque o caminho largo está cheio de prazeres que são naturais e decorrentes do nosso atual estágio, das nossas sensibilidades, das nossas sensualidades, e nós vamos então fazendo tudo aquilo que merecia e merece muita disciplina e muita observação, boa vontade e determinação, nós vamos fazendo sem muita preocupação. E nós hoje temos observações mais críticas a respeito dos nossos desvios, né? Porque nós somos um complexo. O homem é um ser de uma complexidade profunda. Enquanto nós observamos a complexidade física, nós muitas vezes não nos damos conta da complexidade que nós temos a nível da nossa consciência, a nível dos nossos impulsos mais infelizes, das nossas tendências mais infelizes. E nós somos estas criaturas que muitas vezes, por questões de desregramento atávicos, né, do passado, nós não conseguimos resistir ao convite do vício mais grave. Então, nós fomos alcoólatra, por exemplo, dando um exemplo, na vida passada, mais recente, e quando retornamos, como a sociedade não sabe reunir-se para festejar o que quer que seja, sem que seja regada esta reunião às cervejas principalmente, nós vamos nos tornando tendentes a adotar aquele hábito, o hábito de beber. E este hábito pode, dependendo da minha condição de consciência e regramento íntimo, esse hábito pode se tornar algo muito grave. E eu digo a vocês que muitas vezes, delicadamente, educadamente, disse a pessoas próximas a mim por questões familiares, que esta pessoa, dada a frequência com que bebia, era um alcoólatra. E a pessoa acha muito ruim. A pessoa não gosta desta definição. Mas dizem as pessoas do AA e de outras organizações que cuidam de vícios, que o sujeito que bebe uma cervejinha todo dia é alcoólatra. E a pessoa acha que aquela cervejinha todo dia não faz mal, mas faz, porque nós podemos estar atraindo uma criatura do mundo espiritual e do mundo muito mais ligado à nossa condição terrena, né? Uma criatura que não conseguiu desvencilhar-se dos seus hábitos nocivos, ela encontra afinidade e todo dia vai compartilhar aquela bebida e vai instigando, de repente o sujeito deixa de beber em casa, começa a beber no boteco e vai embora. Isso, né? Cigarro. Eu particularmente, confesso para vocês, eu fumei durante 26 anos. Comecei a fumar com 14, parei com 40. E hoje eu estou com 66, então já faz aí 26 anos que eu deixei de fumar. Mas eu deixei de fumar, eu até vou contar para vocês, porque é um relato interessante. Eu, quando comecei a frequentar o Centro Espírita Francisco de Assis, o doutor Aguinaldo, que já me conhecia de longa data, desde que ele veio para Rio Preto, foi tolerante comigo, porque eu fumava. E ele me aceitou no Francisco de Assis, apesar de eu fumar. E eu passei a dividir com ele
a direção de um trabalho mediúnico. Ele numa ponta, eu na outra. E um belo dia, numa quinta-feira, como hoje, que é o dia dos nossos trabalhos mediúnicos, a médium que estava à minha esquerda, logo pertinho de mim, ela ficou envolvida e eu fui abordar o espírito. O espírito vira para mim e diz assim: você não tem moral para falar comigo. Vejam bem, que golpe duro, né? Você não tem moral para falar comigo. Eu falei, mas por quê? Porque você pita, você pita, você pita. Não esqueço disso e não vou esquecer nunca mais. Foi numa quinta. Na sexta pela manhã, eu levantei da cama, peguei meu maço de cigarro, fui na beira, isso é simbólico, né? Fui na beira da represa, joguei meu maço de cigarro lá, nunca mais fumei. Então vejam bem que nós muitas vezes fazemos as coisas que não deveríamos, particularmente no campo das viciosidades, mas acreditando que nós estamos, digamos assim, com um hábito social, um vício social, que não tem mal nenhum, mas existe uma série de criaturas que fumam conosco e outros que nos observam atentamente, entendendo que para trabalharmos numa casa espírita, nós precisamos ter uma moral o mais a mais reta possível. Então, o que nós observamos hoje, no íntimo dos nossos irmãos, da maioria dos nossos irmãos, infelizmente, motivo pelo qual eu fiquei me interrogando se realmente o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e tem coisas que ocorrem, parece que são encaminhadas, né? Porque eu, pouco depois, comecei a refletir sobre isso e me consolei pensando, as próximas gerações, certamente, a exemplo da criatura que o Brasil hoje admira profundamente, Dr. Sérgio Moro, a geração que vem vindo aí para substituir esta velha guarda, certamente trará no íntimo comportamentos mais compatíveis com o que é interessante para a nossa evolução, para a nossa prática da caridade, para, enfim, nós podemos proporcionar à nossa pátria uma condição mais saudável do que nós observamos hoje. E aquilo me consolou. Pensei na minha netinha, que tem quase 3 anos, né? Eu falei, a geração dela com certeza vai, né, das nossas netas e netos, né? Então eu fiquei pensando, falei, olha, isso vai ser corrigido. Mas quando foi terça-feira à noite, se não me engano, ou à noitinha, eu abro o celular e vejo lá uma reunião dirigida pelo André Trigueiro, da Globo, que é espírita e orador, e ele presidia aquela reunião. À sua esquerda estava Divaldo Pereira Franco, depois uma senhora que eu não conheço, e por fim o nosso irmão, aquele juiz de Minas Gerais, está me fugindo do nome dele agora, Haroldo Dutra Dias. O Haroldo, quando o André expôs estas situações de natureza íntima das criaturas em face do livro, o Haroldo pediu a palavra e fez lá uma observação a respeito daquilo que o livro relata, chegando ao ponto em que fala que Ismael, o espírito protetor do Brasil, por determinação de Jesus, é chamado pelo mestre
para que o mestre pudesse falar com ele a respeito de tudo o que era importante no desenvolvimento moral e espiritual desta terra, para que pudesse realizar-se a condição de pátria do Evangelho, coração do mundo. E aí, entre outras coisas, o Haroldo diz assim, que Jesus, quando Ismael ficou assim meio preocupado com tudo o que ele via com relação à condição espiritual do povo que já residia na pátria brasileira, Jesus disse a ele: olha, não se preocupe, nós vamos providenciar uma população aqui que certamente vai realizar o nosso intento, demandando tempo, mas vai realizar. E ele falou: e quem seriam estes, Senhor? Olha, você vai procurar em todas as regiões umbralinas possíveis e imagináveis do mundo, e vai trazer para o Brasil aqueles que foram reis, aqueles que foram nobres, aqueles que foram políticos, aqueles que foram artistas, aqueles, enfim, que tiveram uma posição de destaque na sociedade que ao seu tempo existia, ou ao tempo de cada um dos espíritos existia, e você os trará para reencarnarem no Brasil. Aí o Ismael quase desmaiou, né? Falou: meu Deus, eu vou trazer para cá uma série de espíritos altamente comprometidos, com erros graves do passado, mas, ao mesmo tempo, criaturas de uma condição intelectual privilegiada, né? E aí, observando este vídeo no Facebook, eu comecei a pensar, peguei um livro dentre todos que eu tenho lá em casa, peguei um do Huberto Roden e fui compulsá-lo, fui olhar. E aí comecei a ver lá aquela passagem, aquela história, né, em que Jesus nos fala sobre o trigo e o joio, ou o joio e o trigo, né? É uma parábola interessante que diz mais ou menos assim, que um agricultor, um dono de terras, comprou boas sementes de trigo e semeou-as nos seus campos. Passado algum tempo, quando o trigo começa a granar, ou seja, começa a soltar os cachos, os seus empregados observam que em meio ao trigo existia joio. Joio é uma planta natural daquela região, da Palestina, de Jerusalém, que assemelha-se muito com o trigo. E só é possível identificá-lo quando ele começa a cachear. E aí então os empregados avisam ao senhor dos campos e dizem para ele: o senhor quer que nós os arranquemos o joio que está entremeado ao trigo? E ele diz: não, vamos deixar o joio entre o trigo até que o trigo amadureça. E quando o trigo amadurecer, nós vamos colher primeiro o joio, juntá-lo em feixes e depois queimá-los. Então, observando esta parábola muito interessante e muito educativa que Jesus nos legou, dentre tantas outras, nós precisamos compreender que entre as criaturas que já estão na condição do trigo, ou seja, já cultivam no seu íntimo, nos seus pensamentos e atos,
coisas boas e têm a preocupação de agir retamente, porque conhecem o Evangelho de Jesus, no meio destes existe aqueles que são joios, né? Que são criaturas que ainda não produzem o fruto ideal, o fruto que se possa comer, alimentar-se e continuar a nossa caminhada. E vejam bem, e qual foi então a intenção do dono das terras de manter os dois juntos? Porque qualquer agrônomo de hoje, qualquer pessoa ligada ao campo hoje, jamais concordaria em deixar que o joio permanecesse até a madureza do trigo. Certamente iria jogar um pesticida ou iria mandar arrancar, tomaria alguma atitude, mas o dono das terras, desta história de Jesus, optou pelo contrário. Então, quando todos nós temos um ciclo de existência que se repete em cada encarnação. Cada um de nós nasce, vive um período que em cada um varia, né? E que hoje, para efeito estatístico, no Brasil, nós vivemos até 74 anos na média, né? Mas tem gente que ultrapassa, tem gente que desencarna antes, né? Mas o importante é que nós aceitemos a presença do joio junto a nós. Aqueles que já estão na condição de trigo, aceite a presença. Porque o que contamina as criaturas, o que muda o comportamento das criaturas, é o exemplo. É o exemplo. A leitura esclarece, o exemplo ele arrasta. Então, nós precisamos estar, digamos assim, em condição de aceitação, de compreensão, de entendimento, porque nós sabemos que tudo evolui, que não existe nada estático no universo, não é só na Terra. Tudo evolui. Então, nós precisamos, aquele que já tem uma condição mental, consciencial, de entendimento, de que o sujeito, por pior que seja, um dia haverá de realizar o objetivo da divindade, que é tornarmos-nos todos seres em condição de plenitude no que toca ao aprimoramento da alma. Porque o que nos move, o que nos dá vida, o que, digamos assim, é fator de, digamos, de vivermos sem preocupação, particularmente quem tem conhecimento, é o Espírito. E o que é o Espírito? O Espírito é uma concessão da divindade. Quando Deus nos criou, Ele individualizou-se em cada um de nós. Por isso que o Cristo diz: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu estou em vós, e vós estáis em mim. E nos seus muitos ensinamentos, Ele muitas vezes fazia as suas colocações não como Jesus, este ser temporal, essa personalidade temporal, que viveu 33 anos entre nós, mas ele faz referências como o Cristo, o ser evoluído em condições extraordinárias, ao ponto de João, quando inicia o seu evangelho, ele diz assim: no começo era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus.
Depois ele, continuando, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele está deixando claro e evidente que todos nós trazemos uma centelha que nós podemos definir como sendo a vida, esta vida que se eterniza, é Deus em nós. E sendo Deus amor, porque Deus é a expressão do amor que nós não conseguimos conceber. O livro dos Espíritos nos fala que não é possível que o homem ainda compreenda a Deus como ele pode ser compreendido minimamente, porque lhe falta um conhecimento. No meu entendimento, falta que nós concluamos esse período em que estamos sujeitos a reencarnar, porque haverá um momento que nós não mais precisaremos da matéria, nós não precisaremos reencarnar, nós estaremos num outro estágio evolucional em que a matéria, na condição que nós conhecemos, não existe. É uma matéria mais que intenssenciada, vamos dizer assim. Então nós precisamos estar cientes de que este amor que nos deu o ensejo da vida, desde o mineral, passando pelo vegetal, pelo animal, e no nosso caso, estagiando presentemente no hominal, nós precisamos entender que é Deus em nós, que é a vida em nós, e por ser amor, na expressão mais sublime que nós possamos compreender o amor, esta centelha nos impulsiona sempre de encontro ao amor e às nossas realizações que todos nós ambicionamos. Queremos ser felizes, queremos ter paz, queremos ter harmonia, queremos ter, enfim, uma condição de vida que não é possível ainda no mundo de provas e expiações. E muitos de nós ficamos na dependência do outro realizar aquilo que possa nos felicitar, quando, em verdade, a felicidade, a paz, a harmonia tem que ser construída dentro de nós e por nós mesmos. Para isso, Jesus veio nos trazer os seus ensinamentos. Se a maioria ainda, ao tempo de Jesus, não compreendia isto, e ele disse muito claramente que aos seus apóstolos, aos seus queridos, que estavam com ele constantemente, ele ensinava as verdades eternas. Mas ao povo, ele falava por parábolas, para que o povo pudesse entender os seus ensinamentos. E até hoje nós necessitamos ainda das suas parábolas, para que nós possamos compreender tudo aquilo que ele nos legou como sendo elementos substancialmente necessários para a nossa libertação, para que nós possamos tirar os grilhões que nos prendem a esta materialidade que nos convida sempre, cada vez mais, a desfrutá-la, Então o homem que compreende a condição relativa da matéria em relação à condição espiritual que nós precisamos cultivar para chegarmos ao seio do Pai, ao seio da divindade, estes são poucos. E pode-se dizer que, de certa forma, até raros, mas todos nós estamos a caminho, E precisamos ter sempre a compreensão de que todos, por mais grave que sejam os seus erros e as suas viciosidades, um dia chegará ao reino dos céus. Daqui, certamente, provavelmente, muitos milhões de anos, mas chegará, Por isso, eu quero agradecer a todos vocês pela atenção
pela condição de vibrar, né? Para que eu pudesse falar durante esse tempo. Porque tem casa que a gente vai fazendo apenas uma observação e não nomeando ninguém. Tem casa que a gente vai que é difícil falar. As pessoas não vibram, não ajudam, né? Tem casa que eu fui, honestamente, eu não consegui falar. Eu tive muita dificuldade, viu, Nelson, de falar. Então, obrigado pela colaboração de vocês, pela atenção, e que Jesus nos envolva sempre e tenha por nós toda a misericórdia possível e necessária para que os bons espíritos, secundando-o, possam nos ajudar. Muito boa noite a todos.